Bem, prometi para vocês que pelo menos de 2 em 2 vídeos eu traria camisas novas do Bahia. Eu prometi e cumpri até melhor do que o que eu esperava, tá? Durante os últimos, sei lá, 3, 4 vídeos que eu gravei, todos os vídeos eu acabei vindo com camisa, mesmo tendo prometido que eu iria alternar. Mas como hoje eu estou na skin Dia dos Namorados para poder sair, então não me leve a mal por eu estar de preto, para compensar essa minha falha, tô trazendo aqui uma indicação de literatura, tá? Chegou ontem aqui em casa, inclusive. Trata-se do Atlas Mundial de Camisas, meus amigos. É a história das lendas e das raridades de cores de todas as seleções do futebol. Então, um belíssimo livro, tá? Comprei aí no Mercado Livre. Chegou rapidinho e também muito bem baratinho, tá? Menos de R$ 50 o livro aí. Acho que vale muito a pena para você que gosta de camisas do Bahia. Né? Aliás, camisas do Bahia não, né? Todo mundo aqui gosta de camisas do Bahia. Mas para você que se interessa por camisas em geral, né, do futebol, tá aí. Indicação de literatura que eu trago para você. Inclusive, só eu faço isso aqui, viu? Tá na hora de vocês irem apertar os outros produtores de conteúdo para trazer curiosidade para vocês também. Mas vamos lá. Vídeo de hoje, dando uma pausa aqui nessa Copa do Mundo para a gente poder trazer informações, né, as últimas informações do nosso tricolor de aço. Afinal de contas, a gente sabe, né, são poucas notícias, temos muito mais debate, muito mais comentários para poder tecer sobre as situações do nosso Bahia do que necessariamente sobre o mercado da bola. Né? O Bahia está bem moroso e, enquanto isso, nesse vídeo também a gente vai abordar que os seus primos, né, do grupo estão se movimentando. Né? E quem chega antes, obviamente, bebe água limpa. E aí a gente também está falando aqui justamente da situação, né, dos valores que já foram definidos e revelados sobre Gabriel Peck. Enfim, temos algumas coisas para poder atualizar, então, como é um único vídeo, tentei compilar aí o que era realmente de relevante e importante para a gente poder debater e trazer aqui como curiosidade para você se informar nesta sexta-feira, 12 de junho, Dia dos Namorados. Inclusive, assista esse vídeo aí rapidinho antes de sair, para me prestigiar, e depois vai prestigiar aí a sua namorada, seu namorado, enfim. Vá sair para jantar e esqueça um pouco do Bahia, tá? Mas vamos lá. Falando um pouquinho aqui da situação de Gabriel Xavier, a gente já havia trazido no último vídeo aqui do canal, mas havia sido uma apuração do GE, e nada melhor do que a gente também trazer, né, a constatação, a confirmação, a oficialização através do site do Esporte Clube Bahia, que já era aquilo que a gente já sabia, foi emprestado para o clube chinês 6 meses, e ele também tem contrato até dezembro de 2029. Como eu falei, eu acredito que é apenas uma situação aí, né, de tentar desinchar um pouco o elenco do Bahia, embora eu não tenha, né, negociado ele, eu negociaria o Luiz, né, que teve poucas oportunidades, o Luiz Gustavo. Acho que tecnicamente está muito abaixo, já falei sobre isso, não vou repetir. Né? Se de repente você quer ver uma opinião um pouco mais aprofundada, você dá uma olhada no último vídeo que a gente publicou aqui do canal. Mas acredito que, né, aqui é realmente para poder dar novos ares para o zagueiro, para que ele não se sinta preterido ali, justamente vendo um concorrente à vaga que, enfim, veio com as cifras absurdas, né, que até hoje não foram decifradas e não foram bem aceitas pela torcida tricolor. Mas quem sabe ele não consegue voltar e com muito mais capacidade de defender as cores do Bahia. Eu acredito que essa vai ser, né, a sina de Gabriel Xavier. Vai para ganhar experiência, para ganhar rodagem, e depois volta para poder vestir a camisa do Bahia. Não sei o que você acha, né, mas eu particularmente não teria negociado ele, teria tentado negociar o próprio Luiz Gustavo, como já aconteceu com o próprio Marcos Vitor, né? Veio também por uma cifra relativamente alta, não tanto quanto ele, né? Para mim foi um exagero, pelo menos até o presente momento. Acabou sendo emprestado, voltou e aí tem sido utilizado até com mais frequência. Né? Mas ainda falando sobre as novas notícias aqui do nosso esquadrão, eu parei para investigar, na verdade investigar não, estava lendo as notícias e uma matéria me chamou bastante atenção, vocês vão entender do que eu quero falar. É justamente a matéria do ecbahia.com, um abraço para a galera de lá, fez um levantamento de quais são os jogadores do Bahia com mais jogos em 2026. E aí eles levantaram um top 10. E pasmem, tá, meus amigos? Aqui no top 10 de jogadores que mais atuaram em 2026, temos Eric Pulga, temos Kik, temos o Eric, né, que, enfim, o meia, e Kike Oliveira e Ademir. Ou seja, em nenhum momento aqui o Sanabria, que também é uma alternativa para as beiradas, tem sido um jogador que tem sido utilizado pelo menos no top 10 de jogadores. Aliás, depois até é ampliado, tá, esse top aqui, e mesmo assim ele não aparece configurando nessas posições. E o que me chama bastante atenção é o fato de que Eric Pulga tem oscilado, Kike tem oscilado, Ademir nem se fala, e mesmo assim, com o Sanabria pedindo passagem, ele não se torna um jogador utilizável. E aí a gente também vai falar sobre a questão do ataque, tá? A gente tem William José e, pasmem, de novo, nem o próprio Everaldo entra nessa lista. Nem os outros atacantes como Caio Suassuna, Del, enfim, outros jogadores entram nessa lista aqui, pelo menos no Brasileirão, né? No ano, ele tá falando, fazendo o levantamento do ano, mas no Brasileirão.
E aí me faz lembrar, né, de duas coisas. A primeira, a teimosia de Rogério Ceni com o ataque, dando todo o privilégio do mundo ao William José, que tem oscilado muito, e sobretudo nos pontas. Né? A gente está com uma carência absurda, um desgaste também muito grande assim de alguns jogadores, e mesmo assim a gente não consegue rodar e nem dar oportunidade para outros. Né? E aqui eles também citam que dentre eles tem alguns outros jogadores que não estão no top 10 por conta de lesões, mas aparece Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Ronaldo, David Duarte e Gilberto. Praticamente todos esses aqui já sofreram algum tipo de lesão e interferência cirúrgica também nesse ano. Então me preocupa, né, pelo fato de que a gente não está conseguindo rodar bem o elenco, o que mostra que o planejamento para esse ano realmente, mais uma vez, está caindo por terra. Né? Foi um elenco que foi mal montado. A gente até teve a esperança de que, porra, se tiver mudando realmente as peças, se tiver mesclando a equipe, todo mundo tendo uma oportunidade de poder jogar, pode ser que isso melhore, mas não. Muito pelo contrário. Isso aqui mostra e escancara claramente para mim o fato de que a gente tem muitos jogadores no elenco e que não são utilizáveis, e outros que precisam de ter minutagem e que até pedem passagem, mas por algum motivo eles acabam não sendo utilizados. E a gente falou sobre ataque, uma outra matéria aqui que é do GE é justamente falando sobre a situação de ataque. Olha só, a gente só falou de William José, tá? A gente tem Everaldo, tem Caio Suassuna, tem Del, tem o Juan Pablo que também joga por ali, tem tantos outros jogadores que poderiam alternar com o William José, e no entanto ele continua sendo titular incontestável e a sua sombra é sempre, né, o próprio Everaldo, que nem na lista aparece. Então assim, são 6 jogadores numa lista em que vai chegar mais um, que é o Alejo Vélez, e aí a briga vai aumentar, né? Eu acredito que ele vai acabar, né, certamente levando uma grande vantagem sobre esses outros aí, por ser o mais novo, talvez, de todos, né? E com mais experiência também. Mas tá aí, 3 garotos da base também disputam, né? Que é o Juan Pablo, né, a gente já falou do Del e do Caio Suassuna. E aí eu volto a fazer a pergunta que eu fiz, né, em alguns vídeos anteriores sobre esses jogadores que não estão sendo utilizados. Terão oportunidade de jogar nesse semestre voltando? Teremos jogadores dessa lista que está completamente inchada de jogadores inúteis, digamos assim, para poder sair? Ou vai ser só o Gabriel Xavier? Fica a dúvida que para sobre o A e mais uma irritação que o torcedor passa nesse período de Copa do Mundo, né? Por fim, meus amigos, já chegando no final do nosso plantão tricolor, bom a gente trazer essa situação aqui, porque olha só a frase que eu vou dizer. Quem chega primeiro bebe água limpa. E me parece que o Bahia tem saído atrás em praticamente todas as negociações que tem, né, circulado aí nas redes sociais e nas apurações que têm sido feitas aí pela galera da imprensa. Dessa vez foi revelado de maneira oficial o valor que o time norte-americano pediu por Gabriel Peck. São 60 milhões de reais. Eu acho que valeria muito mais a pena pagar 60 milhões de reais do que pegar um pouco mais da metade do que isso em um zagueiro que não vem sendo utilizado, né? Até o presente momento alguém precisa aparecer, pelo amor de Deus, para poder justificar pra gente o que viram nesse zagueiro para poder trazer ele por uma cifra tão exorbitante, né? De qualquer maneira, a publicação informa que o Cruzeiro viu de forma positiva, como todo mundo já sabe, né? E muito provavelmente deve ser o destino do meio atacante. Meio atacante esse que a gente precisa, que tem as características do Grupo City, mas chegando depois e tendo concorrência, aí, meu amigo, realmente eu não tenho nenhum tipo de esperança para que esse jogador possa vir vestir a camisa do Bahia. Por fim, mais um daquela série Irritações da torcida tricolor, eu trago essa daqui. Né? É o novo atacante que chegou ao Girona. Até o Girona, né, que caiu para a Série B, teve a presença lá, né, do Khaldun Al-Mubarak, tá tendo aí toda uma reformulação de demissão de funcionários, de atletas que não estão negociando, outros que estão renovando e sendo vendidos. É o caso de John Solis, que chegou a ser cogitado no Bahia, foi emprestado a um time inglês, eu não me recordo, o Birmingham, sim, e aí agora teve, né, a sua cláusula de compra ativada e não vai permanecer no Girona. Então o Girona está fazendo a debandada, mas ao mesmo tempo traz um atacante de 21 anos aí, de 2,4 metros, tá? Com um contrato de 5 temporadas, ou seja, já é de característica do grupo ficar comprando atletas mais novos, colocando em times e alocando em times do grupo para depois acabar, quem sabe, vendendo, no caso de uma ascensão aí para a Série A, de um Girona que, né, provavelmente com investimentos, e se eles vão realmente pretender tirar o Girona desse buraco em que eles mesmo meteram, vai ser fatalmente uma janela que vai fazer com que esses jogadores mais novos acabem sendo negociados, como tem acontecido com o Bahia, tá? Eu não vou me surpreender se de repente um desses jogadores que a gente está pedindo tanto como titular da equipe do Bahia acabe sendo negociado sequer sem vestir a nossa camisa e sem a gente ter colhido os frutos, né, do futebol desses jogadores que a gente contratou. Espero que isso não aconteça. De todo modo, meus amigos, quero que vocês comentem aí, né, sobre essa situação do Bahia, se tem realmente te irritado, né, quais são as posições que vocês esperam, porque assim, para um time que está com a decadência ali no meio,
né, a lateral já tem Gilberto, que provavelmente deve ser negociado. A gente está falando de um zagueiro que acabou de sair, e aí a gente fica com a lacuna no elenco de zagueiros que não estão correspondendo. No ataque nem se fala, né? Olha aí, 6 atacantes. Será que vai renovar com o William José? Será que vai renovar com o Everaldo? Já podem assinar pré-contratos, né? O próprio Ademir, né? Será que ele não vai ser negociado para abrir um espaço para o Sanabria, para abrir um espaço para o próprio Cauê Furquim? Eu acho que muito mais do que a gente querer jogadores é a gente também entender que já está na hora de desapegar de alguns, para que a gente possa ter refresco no elenco e esses jogadores não se sintam preteridos, né? Porque senão o cara vai perdendo o ânimo e quando a gente vê, infelizmente, a gente acaba perdendo um ativo que poderia render muito com a camisa do Bahia. Volta e meia, a gente vai trazer notícias aqui sobre o mercado da bola dos times do Grupo City também, para que a gente esteja vigilante, sempre em cima, marcando presença, para entender que o Bahia não pode, em hipótese alguma, ser escanteado, ser negligenciado ou receba um tratamento diferente de qualquer outro time deste grupo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, considere deixar o seu hype, seu like, sobretudo o seu comentário, que é inegociável aqui no canal. Voltaremos aí ao longo do dia de amanhã com mais notícias, se forem relevantes e se a gente tiver quantidade suficiente para trazer coisas para que você possa se manter antenado nas notícias do nosso esquadrão, beleza? Qualquer novidade a gente aparece por aqui. Não esqueça de me seguir no Instagram, @VGAtor. Estou tentando bater a meta dos 10k lá. Conto com sua ajuda. É isso. Eu sou Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?